sobre as teorias sexuais das crianças, 1908. Como o próprio título já demonstra, as crianças têm teorias sexuais. E Freud tenta, nesse pequeno texto, sistematizar um pouco o que ele colheu, escutando as pessoas, conversando com as pessoas e também na literatura da época. As crianças têm curiosidade de saber, especialmente de onde eu vim, como são feitos os bebês, de onde vêm os bebês, por onde eles saem, porque afinal uma mãe e um pai querem um bebê, as historinhas contadas pelas pessoas, a teoria da cegonha, comeu uma sementinha e nasceu um bebê, enfim. Isso não satisfaz as crianças. As crianças não são tão ingênuas quanto os adultos imaginam. As crianças fingem acreditar, mas no fundo continuam com as suas teorias sexuais. O que Freud está tentando trazer no texto é que essas teorizações, essas pesquisas, claro, naturalmente são importantes, mas elas podem ajudar a psicanálise a pensar a partir de um ponto específico. O que fica dessas teorias sexuais na vida de um adulto depois, não só na vida sexual, mas enfim, na vida imaginativa, de fantasia, como que isso de alguma maneira desliza para a vida adulta. Então, o que Freud estava tentando marcar com esse texto, do meu ponto de vista, afinal, por que precisamos saber sobre essas hipóteses infantis e o quanto tem de sabedoria, claro, intuitiva, uma sabedoria da própria experiência, que foi sendo comprovada depois por quem lidava com crianças, no caso, a pioneira Hermann van Helmont, depois Melanie Klein e depois, claro, a própria Anna Freud, que comprovavam muito do que Freud aqui já dizia. Freud não estava sistematizando, estava apenas compilando o material e se interrogando como isso poderia ajudar um psicanalista na condução dos tratamentos, mas é interessante comprovar como essas grandes psicanalistas que mexiam com crianças se surpreendiam dizendo, puxa vida, mas o Freud já falou disso. A Melanie Klein talvez seja o exemplo mais bem acabado, porque ela desenvolve uma teoria justamente a partir do que essas crianças trazem, do que essas crianças, enfim, demonstram durante as sessões. Então, nesse sentido, quem se interessa por psicanálise e educação, fundamentalmente, e claro, obviamente também por psicanálise com crianças, tem que passar por esse texto do Freud, um texto clássico das teorias sexuais infantis. Depois, mais à frente, Freud continua pesquisando sobre isso, continua produzindo mais coisas nesse campo, e aí ele endereça esse material ao pessoal da psicanálise e educação, porque do ponto de vista dele isso não teria validade apenas clinicamente, que já seria muito importante, mas também na própria educação, inclusive pensando uma educação orientada ou inspirada pelo referencial psicanalítico. Não no sentido de transformar o professor em psicanalista, que seria ridículo, mas sim, como é que a psicanálise poderia iluminar o campo da educação e talvez trazer alguma contribuição a partir dessas teorias sexuais.